dependência emocional. Senta, que o papo tende a ser intenso. Oi, mulher. Hoje eu vim alinhada, eu vim bem bonita, que o assunto não é bonito. Tem um tempo que eu tô tentando achar um jeito de falar sobre isso, tentando achar o jeito certo, eu acho. Porque eu já vivi. E às vezes eu acho que eu ainda tenho meus resquícios disso. Então falar sobre o assunto é um pouco complicado pra mim. A dependência emocional é uma coisa que entrou na minha vida de um jeito muito sutil. Porque eu sempre fui aquela pessoa que me garanti muito sozinha. Eu tive que me garantir muito sozinha. Eu tive que lidar muito com os problemas e com as provações que a vida vai trazendo muito cedo. Minha mãe é bem mais velha e ela sempre foi aquela pessoa de cabeça muito fechada. Eu tenho muitas irmãs, mas todas são muito distintas, muito diferentes umas das outras. E a gente sempre foi muito distante também, nunca tivemos um relacionamento incrível. Então eu meio que aprendi na marra a depender de mim mesma, a me garantir. Só que com o passar dos anos, eu sinto que a gente fica soterrando o sentimento, sabe? Colocando areia em cima de problemas que precisavam ter sido tratados, curados mesmo, sabe? Cuidados, feridas mesmo, que precisavam ter sido cuidadas. E eu acho que eu fiz exatamente isso. E aí, quando eu conheci o pai da Ninha, eu joguei tudo isso em cima dele. Que também era uma pessoa frágil, que também tinha passado por todas as suas situações. E ele passou a ser meu escudo pra tudo. E eu não tô dizendo que você, num relacionamento amoroso, independente de com quem seja, que você não precisa dessa pessoa, que essa pessoa não precisa de você, que vocês não vão cuidar um do outro. Eu tô dizendo que tem um limite pra tudo. Eu, basicamente, passei ali uns bons 3 anos da minha vida, em qualquer situação, me fazia ter crises de choro intensa, que eu chorava durante 2, 3 horas direto. Chorava, de ficar com a cara lavada, o rosto inchado, dele perder, assim, o tato, de tentar consolar, de ficar com raiva, de passar por cima, de voltar, e eu tá naquele mesmo estado. E é óbvio que a gente era muito jovem quando a gente começou a namorar, e a gente foi morar junto de cara, e que as coisas foram mudando no decorrer do tempo. E hoje, eu tô 1000 vezes melhor do que eu já estive em outros qualqueres momentos da minha vida. Mas, durante os 3 anos, eu fiquei num buraco. E óbvio que a ansiedade e a depressão tem ali uma camada muito grande de culpa nisso. A instabilidade emocional que eu tava por ter conhecido alguém, ido morar junto, de cara, ter perdido um bebê, engravidado de novo também, gerir um bebê, não gerar, tá? Gerar na barriga, gerir, cuidar, zelar daquela criança. Nos primeiros anos é aquele modo assim, eu não posso matar, é meu, eu não posso matar. Dá muito medo. E quando você é jovem, dá mais medo ainda, porque você escuta tudo o tempo todo e as pessoas adoram dar um palpite, vontade de colar a boca de quem fala demais que eu tenho, não só com a minha criança, mas com as crianças dos outros, porque as pessoas falam muita merda. Então, cara, você não vai matar. Relaxa. Você vai dar conta. Se você não fosse dar conta, Deus não tinha dado um pra você. Só que as pessoas se perdem nesse caminho e elas acham que elas podem falar qualquer coisa pra uma mãe recém-nascida. Porque, gente, quando a gente chama recém-nascido, não é só o bebezinho que você levou pra casa, tico, não. É você que nasceu naquele momento, um lado seu, um eu seu, nasceu naquele momento pra cuidar daquele bebê, pra gerir aquela vida. E acho que mistura de tudo isso, mais um montão de ansiedade quanto a isso e quanto a vários outros problemas da vida, e um montão de depressão nunca cuidada, nunca curada, que eu também tinha, zoou tudo. Depois de tudo isso, e a gente passou assim, não foi um ano ruim não, a gente passou uns bons anos ruins, eu fui melhorando gradualmente. Eu ainda acho que eu tenho muita coisa pra mudar. E a gente hoje conversa muito sobre isso, o quanto a gente mudou. Já vai fazer 8 anos que a gente tá junto. A gente entrou naquela vibe de ninguém solta a mão de ninguém, que eu acho que foi muito importante pro meu coração, pros meus sentimentos muito mexidos, de família que não deu certo, de mãe que foi humilhada, que foi maltratada, sabe? Que foi negligenciada, de família matriarcal, mas que sonhava em ser patriarcal, de todas essas dores e essas renúncias e esses pesos que eu carregava, juntaram tudo. E aí, com o passar do tempo, eu fui meio que tirando prova da minha própria vivência. O Igor se provando sempre ser um bom pai, sempre ser um bom pai pra minha filha.
das coisas não acontecendo como eu vi repetidas vezes acontecerem com outras pessoas comigo, do meu coração ficar cada vez mais tranquilo e das coisas irem mudando, porque o tempo ele não só nos muda, mas quando ele muda o relacionamento e as vivências que a gente vai tendo. Pessoas foram se afastando, que causavam dores e enfatizavam, vai dar errado, ele é uma pessoa ruim, você é uma pessoa difícil, não tem como dar certo. As pessoas diziam muito mais pra mim, que eu era uma pessoa horrível, uma pessoa muito difícil, de coração muito duro e muito fechado, por medo de tudo isso que eu comentei com vocês, do que, não vai dar certo por conta dele. Gente, eu juro pra vocês, as pessoas sempre tinham um ponto pra dizer. E muitas dessas pessoas saíram da minha vida. Outras coisas foram acontecendo e outros casais que começaram na mesma época que a gente foram se dissolvendo nesse tempo. Digamos assim, os casais prometidos. Não, fulano e fulano vai casar, você foi muito feliz. Fulano e fulano vão ter filhos juntos. E a gente foi vendo todos esses casais, todos os casais se dissolvendo. Não os que vieram depois, os que vieram antes. Todos da mesma época que a gente. E de amigos, conhecidos, parentes, família mesmo, assim, bem pertinho. E foi, assim, estranho, porque eu cheguei num ponto que eu pensei assim, né? Nós pensávamos coisas muito distintas. Eu pensei num ponto assim, falei, se deu ruim pra todo mundo, espera. Só aguardar que próximo sou eu. E o Igor falava, não, cara, se deu ruim é porque tinha que dar ruim. E que as pessoas estavam muito erradas, né? As pessoas tanto pensaram que seríamos nós, mas éramos outras pessoas. E hoje a gente conversa sempre sobre isso, de que quanto a dependência emocional buga a nossa cabeça. O Igor, ele também tem suas questões de dependência emocional quanto a gente, o nosso relacionamento, quanto a nossa família. Que foi uma coisa que a gente construiu do zero, do nada. Porque o Igor não teve a criação da mãe, que infelizmente faleceu. O pai é um ser humano complicado. E eu não tive convívio com meu pai, por escolha da minha mãe, total opção da minha mãe. E a minha mãe era do jeito que ela é até hoje. E aí, com o passar dos anos, a gente foi meio que se sentindo negligenciado e sozinho. Então a gente construiu o que a gente tem hoje como família. E acho que por isso a gente tem tanta dificuldade de deixar as pessoas tocarem no que a gente construiu. A gente tem muito a zelar pela luzinha, a gente tem muito medo pela luzinha, porque ter um filho dá muito medo. E a gente hoje luta muito por isso, mas ao mesmo tempo, o quanto isso é positivo e o quanto isso te gera uma dependência emocional. Hoje a gente tem falas que às vezes ele fala coisas pra mim, meu coração gela. Eu falo coisas que eu tenho certeza que atingem muito ele, em questão de a gente sabe até onde a gente foi um pelo outro. A gente sabe o que a gente abandonou no caminho. E não foi pouca coisa. Então, se acabar, eu acho que teve que acabar. Ele sempre fala que eu brinco demais com isso, porque eu falo que não existe um pra sempre. Então tudo um dia acaba. Só que hoje a gente vive mais naquele modo assim, eu tenho medo da morte. Eu tenho mais medo da morte do que medo, né, da má sorte, da uma separação. Porque eu acho que a morte levaria a gente pra um lugar muito mais doído. Porque a gente é a pessoa um do outro, a gente sempre fala sobre isso. A gente é a pessoa um do outro. Se a gente não estiver junto como casal, a gente vai continuar sendo melhores amigos. Ou pelo menos a gente vai lutar pra tentar ser amigo e ter uma boa convivência. Porque nós fomos nos tornando a pessoa um do outro. A pessoa que cuida, que briga, que puxa a orelha, que tá lá pra qualquer coisa. Qualquer coisa. Que reclama mesmo, tá errado, muda, faz de novo. Não, se cuida, brigou, falou desse jeito comigo, não pode, vai pedir desculpa. É assim. E é óbvio, gente, que isso acaba gerando na gente essa dependência da existência do outro, essa dependência da proximidade do outro. Eu só posso falar sobre os meus sentimentos, mas eu me vi em pontos de que eu pedia muito ao Senhor sobre isso. Eu acredito em Deus, né? Então eu pedia muito ao Senhor sobre isso. Eu falava muito com Deus, Senhor, cuida do meu coração, gere a minha vida. Eu não permito me colocar numa situação onde eu prefira morrer a não estar do lado de alguém. Eu me pegava pensando assim, não, hoje eu prefiro a morte. Isso, bonita desse jeito, não pode. E eu realmente, gente, óbvio que eu levo tudo pra um lado muito cômico, né? Eu sou boba assim mesmo, eu acho que é muito melhor ser assim, mais leve mesmo. Mas não é saudável você se pegar pensando assim, eu prefiro morrer do que estar com alguém, com esse alguém, XY, né? Seu alguém, eu com meu alguém. Eu prefiro, sabe, definhar, eu prefiro que tudo acabe. Gente, é muito dramático. Tudo bem que eu tenho um pezinho no drama, mas eu já me puxava e orava muito e tinha muito medo disso. Até que ponto? Eu sei do meu sentimento. Eu sei que ele é real. Eu entendo. Eu amo mesmo. Eu sei disso. Mas... E eu assumo, além de saber. Eu assumo isso. De vez em quando eu jogo isso na cara deles. Eu te amo. Eu tenho esse direito de puxar a orelha, de brigar, porque é sentimento. É uma coisa real.
Mas até que ponto isso é saudável? É real, é importante, amar é bom, faz bem pra saúde, faz bem pra pele, faz bem pro coração. Ter esse sentimento, dividir uma vida com alguém é uma delícia. Tem seus altos e baixos, tem seus dias de merda, porque eu também não sou nenhuma mentirosa, eu não sou nenhuma palhaça que ia vir aqui falar um monte de mentira. Mas você tem que saber até onde. E eu acho que o saber até onde é que é muito difícil. Depois de ver muitas pessoas ao meu redor darem errado, que eu acho isso meio pesado de se dizer, sabe? De um relacionamento ter fluído, ter escolhido uma faculdade, mudado de ideia no meio do caminho, ter ido morar com alguém, não precisa ser relacionamento, mas assim, com amigo e tal, e ter dado ruim. Eu acho que isso aconteceu comigo também, né? Eu acho que eu fui aprendendo que depender do outro é muito difícil. Porque quando o outro faltar, vai ser só você no caminho. Tem uma frase do meu grupo favorito do momento, que é o do BTS. Aí eu vou deixar pra vocês aqui, se for, as duas versões. E é muito real. Se a pessoa se for. E o ir, gente, não é só morte, sabe? Às vezes a pessoa encontra alguém, outra alguém. Às vezes o amor se esvai. Às vezes o amor dá lugar ao ódio. Sabe? São muitas nuances. Mas e se a pessoa se for? E você se encontrar sozinho? Você se esgueirou dos problemas e se escorou em alguém. E quando eu digo isso, acredita, dói muito em mim. Eu digo primeiro a mim, antes de dizer a outras pessoas. Mas a gente depositou tanto e tá só pra colher toda aquela falta, sabe? Pra colher a ausência, pra colher a tristeza da distância. Isso tudo é fruto de uma dependência emocional. Eu acho que a minha mãe sempre falou isso. Depender só de Deus. Só de Deus. A madrinha da minha filha, eu lembro que ela puxou minha orelha e falou pra mim, bem assim, a Luísa tinha meses. Não deixa a Luísa ser mais apaixonada ao pai dela do que ela é por você. Não deixa, não permite. E eu lembro que naquele dia eu fiquei com muita raiva. Eu falei pra ela, nunca mais repete uma coisa dessa, que tal. Não é o jeito que eu quero criar minha filha, não. Porque eu sei o que foi viver isso. A minha mãe não me permitiu o direito de saber quem meu pai era de verdade. E aquilo me doía muito. E aconteceu com o Igor de uma outra forma. Acho que não cabe comentar. E ela ficou assim, assustada. E depois ela lembrou da história do Igor e tal. E de como o Igor era um bom pai. E a gente conversou sobre isso e ok, sabe, passou. Só que até hoje eu ainda me pego pensando nisso. Não sobre eu achar que eu errei em deixar a Luzinha ter um relacionamento tão legal e tão bonito quanto ela tem com o pai dela. Eu acho que pelo contrário. Eu acho que eu acertei muito. Outro dia me questionaram isso. E se no futuro vocês se separarem e ele mudar como pessoa? E a minha resposta foi muito genuína, porque é exatamente como eu penso hoje em dia. Eu vou sentir que eu cumpri o meu papel. Que eu deixei. Que eu dei a oportunidade dele saber o que era ser amado por uma filha e conviver. E dela saber como é lindo ser amado por um pai e conviver com todas as nuances, brigas e sentimentos múltiplos. E se ele não valorizar isso, isso é um problema só dele. Lá na frente, quando ela crescer, ela vai olhar e vai poder falar o que eu não pude. Minha mãe me deu a chance, minha mãe me deu uma oportunidade, assim como deu pro meu pai. E ele não valorizou, que é muito diferente do que eu particularmente vivi. Eu não tive essa oportunidade e meu pai, infelizmente, não valorizou o suficiente quando eu era mais nova. E assim, as pessoas, elas mudam. Tá tudo bem. Às vezes, uma pessoa que é uma ótima pessoa hoje pode ser uma pessoa terrível amanhã. Tá tudo bem também. Mas, ao mesmo tempo, você tem que saber dosar todas as coisas. Eu acho que é esse o ponto mais difícil. Eu acho que com muitos anos de análise, talvez eu me torne alguém melhor pra saber. É que eu sou aquela pessoa que gosta grandão, sabe? Tudo é exagerado, que ama exagerado, que curte exagerado, que acompanha exagerado, que vira fã exagerado. E que quando se doa por completo, faz aquela bagunça na vida e na mente. E quando cata os caquinhos em 1000 pedacinhos, porque ou se fudeu muito sério, ou fudeu alguém sério e tá muito mal por causa disso. Essa sou eu. E eu não podia deixar de ver isso num relacionamento. Eu me privei muito, gente, de me relacionar. Muito, de gostar. Eu sempre falo isso. O Igor, por mal ou bem, ele me ensinou o que era o verdadeiro amor. Porque eu não tinha me permitido abrir meu coração pra ninguém por causa de todos os problemas que eu vejo ao meu redor. E que eu vi muito jovem na minha adolescência, na minha juventude. E hoje eu posso falar, cara, é a minha experiência. Der certo ou der errado, foi a minha experiência. Eu colhi muitas coisas incríveis, colhi muitos espinhos no caminho. Senti muitas dores físicas de tantos problemas.
sim, mas eu sorri muito. Eu fui muito feliz, eu amei exagerado, e eu fui amada de forma exagerada, e tá tudo bem se acabar um dia. É óbvio que eu vou ter que passar por um luto e que vai ser sério, e que vai ser sofrido, porque amar dói. Tá tudo bem. É óbvio que eu posso passar um tempão sem conseguir falar sobre o assunto, e um dia, quando eu falar, eu vou falar nessa mesma doçura. Porque eu acho que me privar tanto dos meus sentimentos me provou e me mostrou exatamente isso. Que você tem que viver as coisas em sua total intensidade. E que você precisa se cuidar para lidar com o resto. Porque amar é escolha. Sofrer talvez faça parte. Talvez. E quando eu falo de dependência emocional nesse âmbito, é exatamente isso. Só zela e cuida do seu eu mais frágil, sabe? Porque tem um áudio de uma risadinha infantil que ela vive ecoando na minha cabeça em diversos momentos. E eu falo sempre isso com as pessoas que eu amo. Quando as pessoas fazem carinho, sabe? Carinho mesmo, carinho. No seu eu da infância, com um comentário, com uma atitude, aquilo fica guardado em você. E às vezes você começa a depender daquilo. Hoje, numa conversa com o pai da Aninha, ele falou pra mim: eu nunca deixo de trazer um chocolate pra você, porque eu fico pensando que você precisa mais daquele movimento, daquela ação, do que qualquer outra pessoa na minha vida já precisou. E aquilo entrou igual uma flecha em mim. Porque eu falei: eu nunca tive isso com um pai. Mas o meu irmão, minha pessoa em outro corpo, tinha o hábito de toda vez que ele vinha me encontrar, ele trazia um bolinho Ana Maria pra mim. Já estou querendo chorar. Porque aquilo fazia carinho numa criança que não sabia o que era ter sido amada por um pai. Não sabia o que era ter sido bem vista no aniversário. Eu tô falando do âmbito masculino mesmo, não estou falando da minha mãe nem nada, ela é uma pessoa maravilhosa. Mas não sabia o que foi ter comemorado o Dia dos Pais, como que era, não sabia. E aí, depois, quando o pai da Aninha passou a fazer isso, e ele faz isso, gente, quase que todo dia da semana. Ele só não faz se ele não tiver dinheiro. Ele faz isso, sei lá, umas 4, 5 vezes por semana. Começou a ser uma coisa assim, ainda mais linda. Porque eu sinto que meu coração já não tinha mais 1000 caquinhos, sabe? Meu coração podia ter sido muito fragmentado antes, mas agora ele já estava bem reconstruído. Então isso é só manutenção, sabe? Manutenção. Ele chega com uma bolsinha no mercado e eu sei o que tem. Eu sei que ele não vai me dar no portão, ele vai entrar, ele vai me abraçar, ele vai me beijar e vai levantar aquela bolsinha. Eu sei exatamente como vai acontecer. Eu sei de tudo, mas ainda faz todo sentido. Então não se deixe, não se prive de passar por sentimentos bons por medo. Mas tenha cuidado. Hoje, aos 27 anos, eu lido de uma forma mais branda com toda essa situação. Mas eu ainda lido com o medo da dependência emocional. E eu ainda oro do mesmo jeito, para que Deus cuide do meu coração. Para que Ele coloque a minha cabeça no lugar, organize tudo aqui dentro. Para que eu dependa somente do amor de Cristo. E para que os outros amores e essas manutenções sejam em formato de flores, de uma joia, de uma roupa, de um passeio, um almoço, um piquenique, um gesto fofo, um bolinho Ana Maria. Que eles não me causem o medo da perda dessa pessoa ou desse hábito, mas que ele me faça lembrar que eu sou querida, amada e bem vista. Que todo elogio se torne um momento feliz, não o medo de o que será a minha vida quando eu não tiver mais isso. E que a partida, ela doa tudo o que tiver de doer. Eu sei que é estranho, mas é que ela é meio inevitável. Então que ela doa tudo o que tiver de doer. Porque você já reparou que quando a gente fica cobrindo aquelas coisas, aqueles problemas, eles não se resolvem. Então que doa tudo que tiver de doer, que você chore tudo que tiver de chorar, e que lá na frente você olhe pra trás e fale: eu venci. Eu machucou, até porque eu não imaginei que viria dessa pessoa, mas eu sobrevivi. Eu sobrevivi. E daqui pra frente é só
toda a mudança e a transformação que eu me permiti ter. Eu espero que você tenha entendido o vídeo. Foi uma conversa muito sincera. E é como eu costumo dizer, sempre começa aqui, pra depois ir pro lado daí. Então não briga comigo, não. O sentimento às vezes bate aqui, aí eu penso, acho que eu vou falar sobre isso. E aí eu escorro para você sentir aí também. Então talvez se você tivesse um ponto assim muito interessante, comenta aqui. Às vezes eu vou me identificar a outras pessoas, sabe? Às vezes botar para fora também ajuda. Então comenta aí. Curte o vídeo, manda esse vídeo, envia para alguém que tá precisando ouvir isso. Eu não sou nenhuma psicóloga, eu realmente sou só uma pessoa cheia de sentimentos e gosto de colocar eles pra fora às vezes. Um beijo no seu coração. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.